Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Meu nome é Fábio Tancredo e hoje iremos falar sobre o maior líbero de todos os tempos, um dos grandes jogadores de vôlei da história, Serginho. Claro que podia ter escolhido outros grandes jogadores dessa seleção da década de 2000, que marcou a época e sem sombra de dúvida fez parte do maior time da história do vôlei mundial. Mas antes de começarmos, como sempre, gostaria que você desse aquela curtida nesse vídeo, é muito importante pra gente. Deixe aqui seu comentário também, me fale de quem você quer ver aqui, deixe sua crítica, seu elogio, o que a gente pode melhorar também aqui no canal, é muito importante pra gente sempre ir evoluindo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, para que você também possa receber as notificações de quando tiver vídeos novos aqui no canal, beleza? Então, sem enrolar mais, vamos para o vídeo. Falar sobre o Serginho, falar da nossa seleção brasileira de vôlei e um pouquinho mais sobre a vida desse grande atleta. Serginho, também conhecido como Escadinha no mundo do vôlei, nasceu na cidade de Diamante do Norte, no Paraná. E ainda pequeno veio morar na Grande São Paulo, ali no interior, no bairro de Pirituba, um bairro de baixa renda, local onde ele sofreu bastante, podemos dizer. Um local que sofria muita violência, ele conviveu com a violência durante toda a sua infância e adolescência, e desde pequeno teve que começar a trabalhar também para ajudar sua família, seus irmãos e seus pais, claro. E mesmo com pouco tempo trabalhando e estudando, ele conseguiu um tempinho para poder praticar o esporte, praticar o vôlei que ele tanto gostava. E aí ele começou a se destacar já. Percebendo que ele tinha talento para a coisa, ele recebeu orientação dos seus professores para buscar clubes para poder jogar. Só que não foi fácil. Apesar dele ter a média, a altura alta, na média, digamos assim, na estatura brasileira, ele ficou com 1,84 e os times não o aceitavam por ele ser baixo. Apesar de todo o talento que ele tinha, por causa da sua altura, nos testes que ele fazia, ele não conseguia a aprovação. E isso foi passando, recebeu muitos nãos, até que ele achou a oportunidade no Palmeiras. No Palmeiras ele conseguiu jogar nas categorias de base e começou a sua carreira de profissional também no time paulista. E lá no Palmeiras, ele começou a se desenvolver mais como atleta. Só que apesar disso, ele não tinha tantas oportunidades. Só que digamos que ele teve a sorte de no final da década de 90 o vôlei mudar a regra e incluir o líbero. E assim, Serginho começou a ter mais oportunidade de jogar. E foi assim que ele começou realmente a se desenvolver como profissional. Serginho teve uma carreira consistente nos clubes, onde passou. Ele fez sua trajetória basicamente nos times de São Paulo, especialmente no interior. Jogou pelo São Caetano, Suzano, São Bernardo. Também jogou na capital, pelo Banespa e também pelo SESI. Não necessariamente nessa ordem. Só que o Serginho, ele não teve, digamos, muita sorte para ganhar títulos nos clubes. Ele sempre participava de equipes competitivas, só que ele não chegava muito longe, não chegava em finais. Ele chegou pela primeira vez numa final de torneio nacional na temporada de 2001 e 2002, quando ele atuava pelo Suzano, interior de São Paulo. Só que lá ele perdeu o título. E isso foi levando ele durante muito tempo na carreira dele. Depois disso, o Serginho resolveu mudar um pouco de ar. Ele foi jogar na Itália na temporada de 2004. Lá ele passou 4 anos disputando os torneios nacionais e os torneios europeus pelo Piacenza. E ele foi bem lá, se destacou bastante, conseguiu manter uma regularidade boa, só que novamente ele não conseguiu conquistar títulos nacionais. Ele conseguiu 2 vezes o vice-campeonato do torneio italiano. E nessas 2 vezes, os 2 últimos anos dele. E aí ele decidiu voltar para o Brasil. Nessa que ele voltou para o Brasil, ele teve mais sorte. E jogando pelo SESI São Paulo,
conseguiu seu primeiro título e único título nacional. Se destacou muito, novamente eleito o melhor líbero da competição, só que ficou aí. Ele até teve outras oportunidades. Novamente duas vezes, ele chegou ao vice-campeonato também pelo time de São Paulo. Mas parou por aí. Depois disso, já em final de carreira, claro, ele conseguiu jogar no time de coração dele, que era o Corinthians. Na realidade, ele que armou todo o esquema para poder o Corinthians criar um time de vôlei. Criou, ajudou a criar, jogou pelo time e fez uma boa Superliga, mas também não conseguiu chegar entre os principais times. Ele ainda jogou por Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, que foi o último time dele como jogador de vôlei. Ele ia jogar essa temporada agora, só que por conta da pandemia do coronavírus, ele foi obrigado a encerrar a carreira antes de terminar a temporada, que na realidade foi cancelada por conta da pandemia. E aí chegamos na seleção brasileira. Seleção brasileira que ele teve a oportunidade de jogar pela primeira vez no ano de 2001. Em 2001, a seleção passou por uma grande reformulação. O técnico anterior, Radamés Latares, foi com a seleção brasileira para as Olimpíadas de Sydney e teve um resultado decepcionante ao perder para a Argentina nas quartas de final. Com isso, mudança completa, Bernardinho chegou para comandar a equipe e ele mudou várias peças da equipe. Algumas foram mantidas, como Nauber, Dante, Giba, e outras chegaram, como Serginho. Serginho chegou não acreditando que ia ser convocado, na realidade. Tanto é que ele conta uma história em que ele recebeu uma ligação e a pessoa do outro lado da linha falou que ele tinha sido convocado. Ele não acreditou na notícia, quase bateu o carro de tão surpreso que ficou e prometeu para essa amiga dele que se fosse verdade que ele tinha sido convocado, ele dava a camisa do primeiro jogo para essa amiga. E aí, na realidade, a ficha dele só caiu quando ele chegou no ginásio para treinar. Não tinha ninguém no ginásio, ele até achou estranho. E de repente todo mundo sai escondido e começa a tacar ovo, farinha em cima dele para parabenizá-lo pela conquista. Em 2001 também começou a grande trajetória daquela seleção brasileira. Serginho, junto com Giba, Nauber, Ricardinho, Maurício, Giovani, entre outros grandes nomes, conquistou o título da Liga Mundial no mesmo ano, em 2001. E esse foi o primeiro de 7 títulos em toda a década de 2000. O Brasil dominou o cenário mundial com um grande time e Serginho como um dos principais pilares. Destaque para os prêmios individuais que ele ganhou nessas competições. Em 2003, ele foi eleito a melhor defesa e a melhor recepção. Em 2007, ele foi eleito o melhor líbero da competição. Mas sabemos também que ele foi o melhor líbero nas outras também, sem parcialidade. E, em 2009, incrivelmente, ele foi eleito o melhor jogador da competição. Feito inédito para um líbero, para um jogador que jogava nessa posição. Feito esse também, que nunca mais foi igualado dentro da Liga Mundial. Só que a seleção brasileira não era apenas Liga Mundial. Ele teve outras competições. Como sempre, Olimpíadas, um pouco mais para frente. Ele teve as competições também de Mundial, que são o Campeonato Mundial e a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um nível um pouquinho menor. Nem todas as seleções jogam e é um período de torneio mais curto. Nessa competição, ele ganhou 2 vezes, no ano de 2003 e 2007, também se destacando muito como toda a seleção brasileira naquela época. Já as Copas do Mundo, o Brasil também ganhou 2 vezes com o Serginho dentro de quadra. A primeira foi no ano de 2002, mesmo ano que o Brasil conquistou o Penta no futebol. E a outra no Mundial seguinte, em 2006, na qual ele também se destacou muito. É interessante perceber que nessa década aí de 2000, no ano de 2001 até no ano de 2010, o Brasil dominou o cenário mundial. Claro que perdeu algumas competições. Só que se você for pegar as competições que o Brasil disputou, quase nenhuma vez o Brasil ficou fora do pódio. Quase nenhuma vez o Brasil ficou fora da final. O Brasil era excepcional, aquele time.
E Serginho era, como falei, um dos pilares. E ser eleito o melhor jogador numa competição, impressionante. Sem contar também que nós tínhamos um treinador fora de sério. Conseguiu levar aquela seleção, tirar o melhor de cada um e com certeza irá ficar marcado para a história do voleibol, marcado para a história do esporte brasileiro e do esporte mundial. E aí chegamos nas Olimpíadas, o local onde os grandes atletas do mundo se encontram no maior evento esportivo do mundo, como eu gosto aqui de falar. E o Brasil tinha vários desses atletas. Serginho, claro, um deles. A primeira competição olímpica de Serginho aconteceu no ano de 2004, em Atenas. O Brasil chegava naquelas Olimpíadas como grande favorito. Tinha ganhado tudo, quase tudo na realidade, perdeu uma Liga Mundial. E tinha grandes adversários. Um deles era a Itália, que foi a adversária do Brasil na final. Outro grande time era a Rússia e também a Iugoslávia, antiga Iugoslávia, que hoje foi dividida entre Sérvia e Montenegro. Um pouquinho de geografia aqui para nós. E aí o Brasil fez uma primeira fase quase que perfeita. Ganhou seus jogos, com exceção do jogo contra os Estados Unidos, que era uma seleção que estava voltando ao cenário mundial naquele período. Conseguiu passar bem das quartas, passou bem das semifinais e enfrentou a Itália na final. A Itália, na final, foi um jogo bem equilibrado. Só que nos momentos decisivos, o Brasil tinha uma inspiração de conseguir manter a concentração que era incrível. E no quarto set, bem equilibrado, quase até o final, o Brasil conseguiu se distanciar ali nos últimos pontos e conseguiu a vitória por 3-1 e conquistou a sua segunda medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Lembrando que a primeira vez foi nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992. Depois das Olimpíadas de 2004, o Brasil continuava como um dos principais times, como eu falei, no cenário mundial. Se manteve entre os primeiros, chegava na final em quase todos os torneios internacionais, e isso foi levando o Brasil novamente para o posto de favorito para as Olimpíadas. Novamente teve uma primeira fase relativamente tranquila, passou bem das quartas de final e da semifinal e enfrentou os Estados Unidos na final da competição. Só que dessa vez, infelizmente, os Estados Unidos já tinham retomado o posto de grande potência no mundo do vôlei. Já no final da década de 2000, o Brasil já não possuía a mesma hegemonia que ele tinha no início da década. Alguns jogadores tinham saído, como por exemplo o Nauber, outros tinham chegado, Lucão, por exemplo, jogadores de alto nível, só que não era mais um destaque muito acima dos outros. Mas mesmo assim, o Brasil mantinha seu posto um dos melhores do mundo. E aí chegamos no ano de 2012. Serginho era um dos principais nomes daquela equipe, não apenas pelas defesas maravilhosas que fazia, mas também pela experiência que tinha e pela liderança. Outros nomes já não estavam mais naquela seleção. O levantador Maurício, o ponteiro Nauber, o meio de rede Gustavo, todos já não estavam mais. Claro que chegou outros jogadores. O Murilo já fazia parte da seleção, o Lucão no meio de rede. Só que eles tinham uma certa experiência, mas não tinham ainda muita experiência jogando umas Olimpíadas. O Murilo, se eu não me engano, até participou das Olimpíadas de 2008, mas ainda como reserva. E aí, o Serginho era o grande nome. O Brasil novamente fez uma campanha sólida na primeira fase, passou os jogos equilibrados nas quartas e também na semifinal, e tinha tudo para ganhar a medalha de ouro. O Brasil jogava bem, dominava a Rússia, que foi a finalista junto com o Brasil. Ganhando de 2-0, o Serginho jogando bem, a seleção jogando bem, todo mundo jogando muito bem, até que aparece do outro lado um tal de Muzersky. Pois é, Muzersky. Muzersky é o russo, joga normalmente no meio de rede. Só que naquele jogo, para tentar mudar o parâmetro, o técnico tirou ele do meio e colocou como oposto. Oposto, para quem não sabe, joga normalmente na rede do lado direito, que é a saída de rede, para quem vai sacar. Isso depois da Rússia já está perdendo 2-0 para o Brasil.
E nessa posição a Rússia mudou completamente o jogo. Ganhou o terceiro set, ganhou o quarto e infelizmente fez a virada inesquecível para eles. Depois das Olimpíadas de 2002, Serginho viu que ele tinha que parar de jogar para a seleção e dar oportunidade para outros atletas chegarem. Com isso, Mário Júnior chegou para tomar o lugar dele como líbero da seleção. Mário Júnior é um bom jogador, só que Serginho fazia falta, ele era diferente. Tinha um controle no passe e em recepção que a gente não vê muito nos jogadores aqui no Brasil e também fora. Com isso, o Brasil conseguiu até boas campanhas, foi campeão mundial, mesmo sem o Serginho, só que não tinha novamente a hegemonia que tinha e começou a perder boa parte dos torneios que disputava. Nesse período, por exemplo, o Brasil não conquistou tantas ligas mundiais, por exemplo. Aí um belo dia, Serginho estava na casa dele quando ele recebeu a visita do Bernardinho. Bernardinho perguntou como é que ele estava, lembrando que o Serginho ainda estava jogando pelos clubes aqui no Brasil. E o Serginho falou que ele estava bem, não sentia muita dor, estava tranquilo. E aí o Bernardinho falou, vamos voltar. Aí o Serginho ficou relutante, não ia, não vou. Acabou indo. E aí chegamos às Olimpíadas de 2016. Nas Olimpíadas de 2016 o Brasil era um dos favoritos, não era o principal favorito daquela competição. Fez uma primeira fase bem complicada, conseguiu se classificar apenas no último jogo, vencendo a França. E aí teve a grande virada. O time conseguiu se concentrar, Serginho novamente dominando a linha de passe, a linha de recepção e de defesa, e levou o Brasil com tranquilidade, vencendo as quartas de final e a semifinal. Até chegar à final contra a Itália, que era o grande bicho-papão, estava ganhando de todo mundo, não tinha perdido nenhum jogo naquelas Olimpíadas. E na final, o time jogou muito bem, mesmo com jogadores lesionados, jogando com sacrifício, e o Brasil conseguiu vencer por incríveis 3-0. E deu um final maravilhoso, uma coroação para um grande atleta, que foi o Serginho. Para quem ouviu lá no início, eu falei que o Serginho tem o apelido de Escadinha. Ele ganhou esse apelido ainda quando jogava na base do Palmeiras. E a história não é lá muito bonita. Ele acabou pegando o apelido, mas a história não é muito bonita. Como eu falei, o Serginho ele morou durante muito tempo, na sua infância e adolescência, em Pirituba, região pobre de São Paulo. E ele treinava com jogadores, atletas com nível social mais alto. E ele sofria muito com isso. Ele recebeu o apelido de Febem e Escadinha. Escadinha, para quem não sabe, foi um traficante famoso no final da década de 80 no Rio de Janeiro. Ou seja, os apelidos que ele recebeu são pela fama que os pobres têm por fazer coisas erradas, pela violência, tráfico e aí por diante. Acabou que no final o Escadinha ficou com o apelido dele. Essa é a origem. Claro que todos nós amamos Escadinha, Serginho, só que essa foi a origem do apelido, segundo o próprio jogador. Em 2007, quando ele jogava na Itália, no time do Perugia, ele estava jogando uma partida com um dos seus grandes rivais. E no final da partida ele estava muito irado, coisa que eu particularmente não consigo imaginar ver o Serginho com muita raiva, apenas muito focado. E aí, indo para os vestiários, ele acabou trombando com o presidente do clube adversário. Trombando, segundo o Serginho, ele foi empurrado por esse presidente. E aí ele tomou uma distância e deu uma voadora no rapaz, no cara. E aí teve uma confusão, tudo mais, aconteceu. E ele foi pro vestiário, pé da vida, foi lá, tomou um banho, se trocou. E na saída ele encontrou 2 jogadores do time adversário, que foram até ele e falaram que estavam querendo fazer a mesma coisa com o presidente. Por quê? Porque o time dele estava 3 meses de salários atrasados. E aí eles falaram pro Serginho que eles queriam muito ter feito aquilo e o Serginho foi o autor da ação que eles queriam ter feito. História sensacional, também contada em entrevista à Jovem Pan no programa Pânico. Ele também escreveu um livro, uma biografia dele, que se intitula Degrau por Degrau. Eu também pretendo ler esse livro,
até para futuramente, se tiver oportunidade, falar um pouquinho mais sobre a vida desse grande atleta. Quando eu escolhi o Serginho para fazer esse vídeo, eu fiquei pensando que aquela seleção brasileira de vôlei foi espetacular. E eu, na minha pré-adolescência e adolescência, vi esse time crescer e se tornar, na minha opinião, o melhor time de vôlei da história. Com hegemonia que eu, com quase certeza, não veremos outra vez. E eu fiquei pensando qual jogador poderia exemplificar melhor essa seleção. Pensei no Giba, pensei no próprio Nauber. Só que o Serginho, sem sombra de dúvida, ele incorporava aquela seleção. E principalmente não era o principal jogador dela, podemos dizer assim, porque ele não era um jogador de ataque. Ele ficava lá recebendo as boladas, recepções, caindo no chão, se fazia de gato e sapato em prol da seleção. Ou seja, o líbero no vôlei é a personificação da humildade, eu vejo assim. E assim que ele foi. Humilde, simples, como foi na sua infância, na sua adolescência, para se tornar um dos grandes nomes da história do vôlei mundial. Ele como jogador, se você vê a facilidade que ele parecia ter ao jogar, as pancadas que ele recebia no saque, nos ataques, a precisão que ele tinha no passe, tanto de manchete, toque, o posicionamento, a correria que ele fazia para poder buscar uma bola. Ele revolucionou a posição, ele revolucionou o vôlei. Vou dar um exemplo básico. Eu não sou um expert no vôlei, mas eu acredito que vai ajudar a gente a entender o que foi o Serginho. Nas últimas competições do Brasil, o Brasil tinha 2 líberos, participava com 2 líberos, o Thales e o Mike. Um era especialista em recepção, o outro era especialista em defesa. Ou seja, precisava de 2 jogadores para fazer o mesmo serviço, para fazer serviços diferentes. O Serginho não, ele fazia os 2 serviços com uma excelência que poucos conseguem. Serginho era um cara simples, como eu falei, muito bom no que fazia e principalmente um líder dentro de quadra. Trazia a galera para cima, com cada defesa, com cada grito, com cada chamada de atenção. Para mim, como eu falei, sem sombra de dúvida, foi um dos grandes jogadores daquela seleção, mas principalmente o grande exemplo de atleta e de ser humano daquele time. Claro que o Bernardinho tinha todos os jogadores na mão, só que sem o Serginho, eu não vejo aquela seleção indo muito mais longe. Eu, amante do esporte, vejo ídolos que passaram pelos campos, pelas quadras, pelas arenas. Sem sombra de dúvida, eu vejo no Serginho um exemplo de perseverança, de competitividade e de ser humano. Obrigado, gente, mais uma vez por assistirem o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É muito bacana receber o feedback de vocês, das pessoas que me mandam mensagens. E para saber mais dos seus feedbacks, deixa aqui seu comentário, é muito importante pra gente, tá? É ótimo saber que vocês estão gostando, é ótimo saber que tem coisa para melhorar. E por favor, continuem me enchendo desses comentários. É muito bom para mim. Não se esqueça também de se inscrever para você receber a notificação dos próximos vídeos. Claro que eu deixo aqui também para vocês que eles saem todo domingo às 10 horas da manhã. E deixa aquele joinha maroto, é muito bom pra gente também, pro YouTube mostrar esse vídeo para as outras pessoas e ajudar a esse canal crescer, esse projeto crescer e para que eu também consiga desenvolver melhor o meu trabalho. Muito obrigado a todos, fique com Deus e até a próxima.